E aí, galerinha, estamos de volta, beleza? Como é que vocês estão? Bom, hoje a gente vai dar uma segurada nas nossas aulas, né, teóricas. Obviamente, fizemos já uma bateria boa aí de tempos verbais, de adjetivos, de verbos modais, e agora eu quero colocar um pouco em prática tudo isso que a gente está trabalhando, né? Mais especificamente, vamos voltar a resolver algumas questõezinhas de prova. Essa questãozinha, essa provinha, essas questões, na verdade, são 5 questões que eu trouxe aqui para vocês hoje. Eu peguei da prova de Itaperuna do ano passado, né? Então, é prova de medicina também. Então, um textinho bem tranquilo. A gente pega esse texto, dá uma olhada nele, chega a dar aquela tremida, né? Chega a dar aquela preocupada. Mas eu acredito que vocês já devem estar um pouco mais calejados quanto a isso. Ainda mais quando a gente trabalha entendendo muito bem essa prova. Como aqueles 2 princípios básicos que eu trabalhei com vocês logo no início do ano. Né? A gente lembrar que, inicialmente, essa prova ela vai se valer de uma linguagem equivalente. Né? Ela vai trabalhar com uma equivalência de sentidos. Esse é o primeiro tópico muito importante para a gente fazer quando for, para a gente entender quando for fazer qualquer prova da Consultec. Né? Ele vai me escrever uma informação no texto de uma forma, e quando chegar na questão, ele vai me passar basicamente a mesma informação, só que de outra forma, né? Com outras palavras, com outra linguagem. Mas no final das contas, a mensagem é basicamente a mesma. E lembrem que isso é importantíssimo, esse é um dos motivos pelo qual eu gosto de falar para vocês, não se baseiem em traduções. Vamos tentar entender o sentido que está sendo colocado ali, justamente por causa dessa equivalência de sentidos. Né? A gente está falando de uma equivalência de sentidos. O segundo tópico, muito importante para a gente começar a resolver essa prova, é a nossa ideia de ordem cronológica das questões. E isso é muito interessante porque isso facilita muito a nossa interpretação, porque, por exemplo, para a gente começar já aqui, ó, a gente chega e pega logo a primeira questão, according to the text. Quando você pega uma questão que traz isso, according to the text, a gente está pegando uma questão que ela não está me dando nenhum comando básico. Ela só está me falando de acordo com o texto. Bom, como é que eu vou responder uma questão que só me fala de acordo com o texto? Basicamente, eu tenho que ler o texto inteiro. Né? E isso gera uma preocupação. Para quem não tem essa formação, para quem não passa por essas aulas que pegam esses macetes de como se faz essa prova, a pessoa já entra em desespero, né, basicamente. Mas a gente não. A gente sabe que, sendo ela a primeira questão desse texto, provavelmente a sua resposta vai se encontrar aqui no primeiro parágrafo. Então, vejam, é importante que a gente vá primeiro na questão e depois vá para o texto, justamente para a gente podendo fazer esse acompanhamento, né? Então, vamos lá. Power napping is good for our IQ. Né? Health professions increasingly recognize the importance of 8 hours sleep a night. Scientists now believe that sleep is the single most factor for general health, more important than diet or exercise. Sleep is the only treatment that can claim to restore, rejuvenate, and energize both the body and the brain. The third of our lives that we spent as sleep has a profound impact on the 2/3 that we spent awake, affecting our mood, memory, alertness, and performance. Ok. Então vejam só. Basicamente, o que eu acabei de ler nesse parágrafo aqui, o que é que eu faço? Aí eu vou para a questão e tento visualizar o que é que ele está me dizendo. People would be healthier if they could sleep during 2/3 of their lives. Vejam, 2/3 não é isso. 2/3 da nossa vida, se a gente dormisse por 2/3 da nossa vida, a gente teria apenas 8 horas por dia para poder fazer o resto das coisas, né? Não é isso. Lack of sleep only. Vamos lá. Eu já gosto de falar para vocês. Muita atenção nessas questões que me trazem palavras que elas são, como é que eu posso dizer? Que elas são excludentes. Né? Se ele está me falando que apenas o único efeito, basicamente, a única coisa que ele afeta, né? Aí a gente já tem um problema. Se o texto não me deixa claro que é apenas aquela coisa, então essa palavrinha ela já vai me tirar um grande problema. Né? Tópico 3. Healthy human beings can do without sleep for many nights on end. Bom, a gente sabe que isso aí já é até uma verdade básica, né? O sono é fundamental para a nossa vida, né? Human beings spend about 30% of their lives as sleep.
Vejam só como é interessante. Esse 30%, ele representa o que, basicamente? Eu posso falar que 30% representa basicamente um terço, né? Tudo bem, um terço é 33%, mas, né, vejam o que ele me coloca aqui. Exatamente, about, aproximadamente. Então, é exatamente essa aqui a nossa questãozinha, e exatamente está aqui, ó, a nossa primeira resposta, né? Aqui nós temos a questão 01. Então, já facilitando a nossa resolução. Aí a gente chega agora e pergunta, professor, e aí? Agora a gente faz o quê? Agora a gente continua a ler o texto ou vamos para a próxima questão? Bom, a grande sugestão que eu dou a vocês é não leiam o texto porque você não sabe mais ou menos até onde vai a segunda questão. Vamos resolver primeiro, vamos ver primeiro o enunciado da segunda questão para a gente continuar lendo o texto, né? Sempre fazendo esse trâmite, porque senão você perde um bom tempo lendo o texto, depois vai para a questão e depois volta para o texto. Então vamos lá. Considering developed countries nowadays, some studies show that people. Então vamos lá. Aí a gente começa a ler exatamente de onde parou. A gente parou aqui, ó, e perceba, ó o que ele está me dizendo aqui, ó. Studies show. Como é que ele começa já o segundo parágrafo? Exatamente igual. Isso é a cronologia das questões, né? Studies show that people in developed world increasingly spend less time asleep and more time at work or traveling to and from work. Dr. Karin Spiegel at the University of Chicago has found that the average length of sleep in developed nations has declined from 9 hours in 1910 to 7.5 hours today. Ou seja, ela declined de 9 para 7 horas hoje em dia. However, we are biologically equipped to function on little sleep, and losing just 1 or 2 hours sleep a night over a long period of time can have a serious effect on someone's health. Então, veja só, o que é que está sendo colocado nesse estudo daqui? Que nós podemos, people can sleep more than they use it because of technological improvements. Isso está sendo colocado aqui, que a gente pode dormir mais de acordo com melhoramentos tecnológicos. Não foi isso que ela colocou. Don't really need as much sleep as in the past. Também não foi isso que ela colocou. Ela falou que a gente tem dormido menos, mas não precisamos menos, né? Can afford to live on less and less sleep. Também não, a gente tem sofrendo problemas de saúde justamente por causa disso, ó. Ela fala que have a serious effect on someone's health, né? Sleep about the same in the past. Também não, porque a gente já viu aqui, ó, declined. Então, basicamente, use to sleep more in the past. Sim. Quando ele fala que use to sleep more in the past, é interessante porque ele me coloca aqui, ó, como eu falei para vocês, declined from 1910 today. Ou seja, de 1910 para cá, houve um declined, uma redução. Então, nós temos aqui, ó, que a nossa segunda questão, ela está exatamente aqui, né? Questão 2. Ok? A terceira questão, ela já não segue essa linha de raciocínio, porque ele ainda me diz, ó, the expression power napping in the title, o power can be associated with, ou seja, o napping, ele vem do take a nap, que é uma expressão muito comum na língua inglesa, é um cochilo, né? O take a nap é tirar um cochilo. E esse power napping, o que é que ele está querendo me dizer? Esse power está passando uma ideia de energy, delight, control, command or intelligence. Basicamente, ele está passando uma ideia de energizar esse sono, esse cochilo, justamente porque é aquilo que vai ser bom para o seu QI, né? Para o seu desenvolvimento intelectual, que esse sono, ele energiza justamente a sua vida. Então, o terceiro ponto aí, a questão 01. Agora vem uma das questões mais interessantes que temos aqui. Vejam, a quarta questão, ela é justamente a questão gramatical desse texto, né? E é uma questão gramatical, e foi um dos motivos, inclusive, pelo qual eu escolhi esse texto, porque ele contempla basicamente tudo que a gente já trabalhou aqui, ó. Primeiro, ele está me falando do can, que é um verbo modal, trabalhamos há pouco tempo.
Quais são os usos do can? Quando é que a gente pode utilizar o can, né, basicamente? O can é um verbo modal e ele pode representar uma ideia de, principalmente, capacidade ou habilidade, né, o know-how. O can ele pode passar uma ideia de possibilidade, ele pode passar uma ideia de um pedido informal, certo? Ou ele pode passar uma ideia de uma permissão informal também, mas ele não passa uma ideia de obligation. Quem vai passar essa ideia de obligation, eu vou até colocar aqui para vocês, é exatamente o nosso querido must. É o must quem passa essa ideia de obligation. Então eu não vou nem para o texto procurar por ele, porque eu já sei que o obligation e o can não andam juntos, né? Lost is in the simple past tense. Vamos lá. O lost pode representar o passado, né, do verbo to lose? Sim, ele pode representar. Mas ele também pode representar o particípio, ok? Então vamos buscar essa informação. Se ele está representando o passado ou se ele está representando o particípio. Ele está na linha 22. Para a gente entender como eu faço uma outra, né, uma adequação da minha diagramação, eu deixo essas linhas aqui, a numeração das linhas em negrito aqui para facilitar para vocês, tá? Então, se aqui eu tenho a linha 20, a linha 22 vai ser por aqui, ó. According to Canadian scientist Dr. Stanley Coren, every hour of sleep lost in a night, ou seja, a cada hora perdida. Não é que eu perdi, não perdeu, né? É cada hora perdida. Nesse caso, ele faz muito mais um papel de adjetivação com o particípio, né, do que o simple past. Como professor, se ele fosse no simple past, como é que seria essa formação? Para ele estar no simple past, antes dele teria que aparecer exatamente um sujeito. Porque lembrem que a estrutura básica vai ser sujeito, verbo e complemento, certo? Então, obrigatoriamente, antes dele, tinha que ter um sujeito. O número 2 não está correto. O número 3 foi exatamente o único tópico que a gente ainda não trabalhou, que são as conjunções. Está chegando esse momento, tá? Então, eu vou pular esse tópico para a gente não perder a linha de raciocínio. Vamos seguir no que a gente estava falando. Ó. O número 4 é o who. O who é um pronome relativo, a gente já trabalhou com pronomes relativos. Só que eu cheguei a comentar, eu lembro muito bem que eu comentei sobre isso na aula com vocês. Se eu pego o who aqui, o who é um pronome relativo que obrigatoriamente ele tem que se referir ao que ou a quem, né? O who obrigatoriamente ele tem que se referir a pessoas. Lembrem, who para pessoas, whom para pessoas também, mas apenas objeto, which para coisas, animais e objetos. Então, se ele me fala who, line 32 refers to American companies, eu sei que American companies não são pessoas. Então, eu nem vou para o texto olhar isso aqui. Eu já sei que é falso, ok? Número 5, longer, line 42 is in the superlative degree. Vamos lá. Como é que eu reconheço o grau superlativo? O grau superlativo, ou ele vai ter o sufixo EST, se ele for o superlativo de superioridade, ou ele vai ter o the most, ok? Eita, aqui tá difícil, the most. Nesse caso daqui, ele tem o sufixo ER. Lembrem que o sufixo ER, ele é um sufixo que ele pode representar duas coisas, tá? Primeiramente, ele pode representar, deixa eu colocar aqui mais bonitinho para vocês, sufixo ER. Primeiramente, ele pode representar o agente do verbo. Como assim, professor, o agente do verbo? Lembrem, o agente do verbo, a pessoa que pratica aquela ação. Drive, driver, teach, teacher, play, player, ok? Mas o sufixo ER, ele também vai representar um grau comparativo de superioridade para palavras curtas. Então, nós temos um comparativo, não um superlativo. Nesse caso, eu já sei que o número 5 é falso e nem preciso ir para o texto também. Nos sobra exatamente a número 3, que é a opção correta, que o thus e o therefore
passam justamente a mesma ideia enquanto conjunção. Não vou entrar nesse tópico aqui porque a gente vai trabalhar eles em sala de aula, mas eu quis mostrar para vocês como a gente pode fazer isso por eliminação, né? Quando a gente chega na última questão, eu não segui com todas as questões do texto, né? Porque aí a gente seguiria isso aqui e a aula ficaria muito extensa para vocês. Então, para fazer um negócio mais sucinto, eu peguei algumas questões, as 3 primeiras seguindo a ordem, né? E as 2 últimas não. Nessa última questão, nós temos the MSLT. Veja, o que é isso aqui para mim? Para mim e para vocês que estão estudando já técnicas de interpretação, sabe que a gente pode falar que isso é um marcador tipográfico. Por que ele é um marcador tipográfico? São siglas, né? São siglas. Basicamente, a primeira vez que esse marcador tipográfico aparecer com letra maiúscula, ele vai ser falando o que é que significa essa sigla, para depois ele ter essa explicação, né? Então, vejam. O marcador tipográfico é aquela palavra que aparece com muita facilidade para nós no texto. A gente já bate o olho e já enxerga logo, né? Por exemplo, se você passar o olho no texto a partir de onde a gente parou, lembrem disso, que você não precisa voltar para aquilo que você já leu. Você está encontrando aqui, palavras com letras maiúsculas, mas nenhuma delas se encaixa no que a gente está falando até chegar aqui. Então, achamos. Provavelmente, a minha resposta está exatamente aqui. Achei rapidamente. Mas vamos lá. Ele fala, the MSLT, the test used to determine sleep deprivation is called the Multiple Sleep Latency Test, or MSLT. In a MSLT, an individual remains in a dark, quiet room during the day. According to the theory, the more sleep-deprived the individual is, the less time it takes that person to fall asleep. Lembrem que a palavrinha less aqui, a gente já trabalhou ela quando falamos de adjetivos. Last time é menos tempo, né? Então, quanto mais privado do sono ele é, mais rápido, menos tempo ele demora para cair no sono. Cadê? The participant is probably getting enough sleep. Então, if it takes 10 minutes or longer, olha o longer aqui, provavelmente aquele longer daquela questão anterior, né? Se aqui é 45, provavelmente aqui é o 42, que foi o que ele colocou aqui para nós. Então, como eu já falei, um comparativo de superioridade. Então, se o participante demora 10 minutos ou mais para dormir, significa dizer que the participant is probably getting enough sleep. Ou seja, se ele demora 10 minutos ou mais para dormir, é porque ele está já com uma quantidade de sono suficiente. Anything less, lembrem que esse anything em oração afirmativa, ele vai passar uma ideia de qualquer. Então, quando ele fala qualquer, anything, qualquer coisa, less, menos, né, mostra que a pessoa está com sono privado, está privado de sono, ou seja, está enfrentando problemas de sono. Vamos ver o que a questão me diz. Ele está me falando que hasn't been approved by most sleep experts. Number 2 aqui, ó. Has to be done at any time in the evening. Show that people need 8 hours sleep at night or any time of a year. Determines if we get enough sleep by analyzing the duration of our dreams. Is using to determine whether or not we are having the amount of sleep necessary for health. Exatamente isso aqui, porque ele está avaliando. Ele é utilizado para determinar se estamos ou não tendo a quantidade suficiente. E ele vai me falar exatamente cadê? It's more, quando ele explica isso aqui, ele já está me dizendo que nós vamos mensurar, basicamente, se nós estamos tendo ou não um sono saudável. Queridos, bom, eu espero ter ajudado. Deixei aqui um step by step, né? Uma prática de como a gente resolveria essas questões. É muito interessante, porque em sala de aula vocês não conseguem ver como eu faria especificamente, marcando no texto. Então, eu acho que pode ser algo interessante para a gente. No mais, agradeço a paciência de vocês e aguardo vocês na próxima semana. Muito obrigado.